Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Igreja Batista Betel, Noivo do Cordeiro, Betelcast. Hoje eu tenho um convidado especial que faz parte da nossa igreja, um obreiro, um líder que há muitos anos está aqui congregando em Betel. Eu queria te pedir para se apresentar a nós, obreiro Jean. Boa noite, pessoal, eu sou o Jean, eu sou líder do louvor e líder também dos jovens. Muito prazer estar aqui essa noite. Amém, amém. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o tema paternidade, o tema Abba Pai. Nós estamos trabalhando esse tema lá em Marcos capítulo 14, verso 36. Mas eu creio que o Senhor trouxe no coração do Jean uma mensagem especial para falar conosco nesse dia de hoje. O que o Senhor trouxe ao seu coração, Jean? Fica à vontade. Eu vou fazer a leitura, mas eu vou começar a partir do 32. Né? Amém. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, fique aqui e vigie. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, fosse poupado aquela hora, e dizia: ah, papai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Essa palavra ela é tremenda, né? Ela é maravilhosa. E tem algumas raridades aqui, algumas preciosidades que o Senhor nos revela nesse texto. É interessante que Jesus, era um momento muito importante para ele, né? E diante da nossa vida, da nossa caminhada cristã, a gente vai deparar com algumas circunstâncias na vida da gente que a gente precisa de amigos, né? É interessante, o papel de amigo é que aqueles que entendem seu coração, ou no mínimo tem a mesma linha de raciocínio, né? Coisa assim, bem pessoal. E no momento ruim a gente espera muito de uma amizade. É verdade. Né, um ombro amigo, uma palavra de consolo, e o que Jesus ia passar, somente ele ia passar, e a nível de história, né, ninguém nunca mais ia passar o que ele passou, só ele mesmo. E talvez a primeira chave que o Senhor me revela nesse texto, tem vezes que a gente está com a ótica errada, a gente está esperando um consolo, um conforto de alguém que não está passando aquilo que você está passando. Então é comum que essa pessoa não possa dar, né? E se a gente pensar que a gente dá aquilo que a gente tem, ninguém ali poderia consolar Jesus. É interessante que lá em Lucas vai falar de um anjo, né? É verdade. Lá em Lucas vai falar de um anjo. Então é interessante a gente pensar que tem coisa que é natural. Tem coisa que o nosso pai terreno vai nos ajudar, nossa mãe, nosso esposo, né? Nossa esposa. Mas tem coisa que é sobrenatural. É verdade. E eu gostaria, né, que a gente pensasse que a missão é dele, é tudo para ele. Jesus não estava sofrendo ali, Jesus não estava sendo perseguido porque ele era um cara que estava devendo alguém. Não, Jesus ali, ele não era um cara desorganizado que estava faltando comida em casa, entendeu? Porque gastou a mais o cartão de crédito, né? Não, a missão era muito nobre, era uma missão única, a missão de salvação, né? Quando a gente pensa que a gente está num ano de arrependimento, essa é a melhor chave que tem. Poxa vida, para onde que eu estou indo? Para onde que está indo a minha vida? E as minhas provações, será que é somente Deus que está me provando, ou será que eu mesmo estou vacilando e estou nessa circunstância? Mas aqui não. Jesus, ele estava sofrendo algo que ninguém nunca é capaz de suportar e de imaginar essa dor. E tudo ainda na mente, né? E, então, assim, quando Jesus, lá também Lucas vai falar que ele sofre, né? A ponto de estar tão angustiado que o suor dele transforma em sangue,
Isso é muito interessante. A sua dor é real, né? Você não é frescura, é real. É real. Não interessa, né, o que eu estou de fora, a minha opinião, mas você que está vivendo é muito real isso. Então, assim, aprenda com a sua dor, né? E é muito interessante que quando Jesus volta, ele é decepcionado, né? Ele chega e fala, poxa, vocês não conseguiram vigiar uma hora, Pedro. A expectativa que ele tinha. Muito legal, né? Aqui tinha 3, mas Pedro era muito importante, né? É verdade. Esse mal. Pô, você não conseguiu? Contei com você. Pô. E a vida que segue, a gente vai entendendo que o Senhor é tão bom conosco que o exemplo que Ele deixou, o modo perfeito, né? A perfeição, Jesus Cristo é a perfeição, é que tudo que deveria passar, Ele passou. E graças a Deus por isso, hoje a gente tem essa liberdade de chegar ao Pai através de Jesus Cristo. Amém. O segundo ponto interessante é que logo após esse momento, né, de entender, ele voltar e sofrer ali no Getsemane, esse período de chegar e deparar com essa decepção, ele vai falar uma coisa interessante. A primeira vez que ele volta, ele fala novamente, vigia aí, ó. E tá aí a outra chave, oração. Oração. Orar é muito bom, mas a ação, né, é muito mais importante. Porque você ora, você fala com seu Pai. E você tem uma ação nessa oração. Eu gosto de dizer que as nossas ações estão relacionadas ao quão íntimo nós temos estado com o Senhor. Vem uma aflição na nossa vida, uma angústia. Como que é a nossa resposta para uma situação de confronto? Como tem sido a nossa resposta para uma situação de uma angústia tão forte, tão desafiadora, né? É com base no que a gente tem orado que nós temos respondido. Com base na nossa intimidade que responde às nossas ações. Então, por isso que a oração é sempre direcionada para uma ação. E não para um momento só íntimo, né? As nossas ações vão revelar a nossa intimidade. E não ao contrário, né? É muito interessante isso. Show de bola. Exatamente isso. Você não tem como falar de alguém que você nunca conversou com ele, né? É muito interessante. Se você pega a Bíblia vai te dar um perfil de que Deus, como é que é esse Deus, né? A característica seus atributos, seus né? atributos, justamente. E você vai orar a essa pessoa, porque você, né, já tem um contato, já tem uma ideia de como funciona, como é que é se relacionar com ele. E isso é incrível, Wellington. Isso é tremendo, é maravilhoso, porque a gente vai ver que a bondade de Deus, ela realmente nos protege, nos rodeia todo o tempo, né? Embora a gente que nos afastamos, né, pelo pecado, mas Ele sempre esteve interessado de trazer a gente para perto dele, que é o nosso lugar, né? A plenitude dele, do amor dele está nisso. Jesus Cristo, né, o amor perfeito, é a expressão exata do amor dele. É na verdade. É maravilhoso. E é interessante essa questão que você falou da pessoalidade, né, de Deus, de ser uma pessoa. Às vezes a gente pode ter até uma certa dificuldade de conseguir colocar isso em termos práticos para algumas pessoas, né? Mas como assim Deus é uma pessoa e eu converso e etc. O Espírito Santo que habita em nós é uma pessoa. A prova maior disso é que ele tem vontades. E quando a gente frustra as vontades desse Deus, que é o Espírito Santo, ele entristece o nosso ser. E quantas vezes você pecou e não sentiu-se triste? Não foi só a carne que te fez ficar triste, não, foi o Espírito Santo. É a prova maior, a forma mais fácil de você entender, né, como que Deus é uma pessoa, porque ele se entristece. A Bíblia vai dizer que não entristeçais o Espírito Santo. Então ele é uma pessoa. E a gente se relaciona com Deus mediante essa oração por essa pessoa que é o Espírito Santo que intercede por nós. Que habita lá, né? Conhece a casa perfeita. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Eu penso, né, pensando em casa, esse Espírito que essa casa é feita para ele, que a gente não fica expulsando ele, né? Verdade. Não venhamos ficar expulsando o Espírito Santo. Que realmente ele seja o lugar de habitar perpetuamente. E a grande sacada é que eu acho que o sentimento, né, que os discípulos têm é de não entender, poxa, eu queria estar acordado, eu não consigo, não. Demore, né? Dei bobeira. Mas a gente entende também o outro lado, que aquele ali
fazia parte do sofrimento de Jesus, né? Uhum. Tanta coisa estava acontecendo, né? Já era prenúncio, né? De tudo acontecer. Aqui na mente, e agora eu estou esperando nos meus amigos, não tem apoio, tudo junto, né? Uhum. Bom, chega, Jesus, você vê que no final da conversa, Jesus é estressado. Não, já basta, o filho do homem vai ser entregue, acabou. Isso. Não adianta tentar orar mais, que já não dá mais tempo. Mas isso aqui é uma grande lição, é a terceira lição. É que tem hora para acabar o sofrimento. É verdade. Ou para começar um outro sofrimento, né? É. Mas aquele ali acabou. Aquele momento acabou. Então, assim, uma coisa que a gente pode se resumir, tudo que a gente tem falado, viva adequadamente sua vida. Uhum. Tem momento de sorrir, tem momento de chorar, e no momento de chorar a gente aprende muito. É verdade. Se a gente pegar a ideia de Salomão, do velório, tem então um momento triste, mas um grande lugar para aprender, entendeu? Tem ricas lições, e que não venhamos ser discipulado ou conduzido pelo remorso. Esse é o verdadeiro arrependimento. Sim. Entendendo que Jesus, ele acredita em nós, né? Ele é a expressão perfeita, né? Exata de Deus, e ele morreu, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira que se não tem expressão para isso. Não tem. E é isso aqui, é e Jesus. É o amor. É o amor. É o amor. Que ponte linda, né? É maravilhoso. Que bênção, que bênção. Muito feliz por a forma como Deus direcionou o podcast de hoje, a forma como Deus nos direcionou. E é interessante que o fim do texto conclui com uma entrega. A entrega total. De que ele dizendo, né? Que não basta, né? Tem uma expressão bem forte aqui no verso 41, basta, chegou a hora, que está totalmente relacionado a esse sofrimento, né? A forma de se entregar de Jesus a tudo que esse sofrimento passou. E como o Jean nos direcionou e nos disse aqui de forma bem a nos edificar, nos trazer paz ao nosso coração, que esse sofrimento vai passar. Assim como Jesus disse esse basta, né? Que era o momento que ele entendeu que aquilo estava pronto, né? Estava concluindo aquele momento ali. Que assim você possa entender, né? E concluir tudo isso ao seu coração, entendendo que no momento certo o Senhor vai te dar essa mesma palavra de Jesus, o basta, né? Que isso vai passar. É um momento que nós temos que entender e saber viver bem, como o Jean disse. E para concluir, Jean, alguma mensagem de direcionamento? Sim, basicamente é isso que a gente está falando, é que Deus está no controle. Amém. E que se sair do controle somos nós. É verdade. A nossa insubordinação, a nossa teimosia, que não andemos, que não venhamos andar ansiosos, mas vamos confiar nele, Amém. Acreditar, ter fé naquele que conduz a nossa vida. Amém, amém. Uma palavra extremamente necessária para os nossos dias, confiarmos no Senhor. Eu gostaria de agradecer ao Jean por essa participação aqui conosco no Betelcast, participação muito ímpar, necessária para os nossos dias, e que ela possa muito ter edificado o seu coração. Jean, muito obrigado, querido. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém. Nós somos Igreja Batista Betel, Noiva do Cordeiro. Gostaria muito de agradecer a você por essa participação em mais um podcast aqui, o Betelcast. Não se esqueça, curta o vídeo, compartilhe o vídeo aí em suas redes sociais, que essa mensagem de edificação e transformação possa alcançar outros corações também, assim como o Senhor falou ao seu coração de forma especial no dia de hoje. Divulgue esse vídeo para mais pessoas. Nós somos Igreja Batista Betel, nós estamos aqui na Avenida Machado de Assis, número 596, no bairro Washington Pires, na cidade de Ibirité. Nós temos culto toda quarta-feira e domingo. Nosso culto à quarta-feira às 19h30 e no domingo às 19 horas. Nós temos também diversos outros eventos, como o próprio culto de jovens, que o Jean é o responsável, que está aqui ministrando no nosso coração nesse dia de hoje. E temos outras atividades também para homens, para as mulheres e diversas outras atividades aqui na nossa igreja. E para isso, gostaria de te convidar. Acompanhe nossas redes sociais, todos os nossos avisos estão lá, todas as nossas divulgações dos nossos trabalhos são feitos e divulgados por lá. Acompanhe os stories do nosso Instagram, do nosso Facebook. Está tudo muito bem organizado e divulgado pela nossa equipe de mídia, que tem com muito cuidado trabalhado com esse propósito de edificar corações e transformar vidas. Eu gostaria muito de te convidar a vir participar conosco aqui dos nossos cultos na igreja. E você será muito bem recebido aqui em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Muito obrigado por participar conosco, em nome de Jesus.